Olá, turma do sétimo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Gessildo Júnior. Pessoal, é o seguinte, eu sei que estamos há quase um ano praticamente, né, nessa pandemia, nas atividades remotas, porém temos que continuar com o FFF, a força, o foco e a fé. A vacinação já chegou, o processo de vacinação é lento, porém os grupos de riscos têm que estar vacinados, né, para nós voltarmos às aulas presenciais com segurança. O ideal é os professores também se vacinarem, porque existem professores do grupo de risco. Qual é o grupo de risco? Idosos e professores com comorbidade. O que é comorbidade, professor? É alguma doença, né, não tão grave, às vezes nem grave, porém é uma doença que, se pegar a Covid-19, o professor pode ficar em um estado ruim, né? E, enfim, vocês já sabem, vocês escutam todos os dias em todos os meios de comunicação, né? Doenças essas como hipertensão, diabetes, entre outras. Então, só podemos voltar às aulas presenciais com segurança. Então, vamos ter o foco, né? Em algum momento vamos voltar, estar mais perto do que longe, e se vocês não se dedicarem, as dificuldades serão maiores. Uma coisa é dúvida, as dúvidas são normais para o aprendizado. Outra coisa é aula remota, não quero saber e não vou me dedicar. Aí quando voltar às aulas presenciais, a dificuldade vai ser enorme, o trabalho vai ser mais difícil e temos que estar unidos, tá bom? Então eu conto com a dedicação de todos vocês. A atividade de geografia de hoje, vamos prosseguir com o conteúdo problemático do sétimo ano, é a integração do território brasileiro. Eu vou visualizar novamente, vocês vão botar o nome completo. É o seguinte, pelo Google Forms, mas a atividade é disponibilizada também em arquivo, doc, PDF e imagens, né? Se o arquivo não abrir. Se não tiver nenhum acesso, solicite a coordenação ou ao professor, sempre no privado, atividade impressa também, que pode pegar na escola, mas tem que informar, tá bom? Se for fazer no caderno, coloque o nome completo, porque às vezes, muitas vezes, às vezes não, a maioria das vezes eu recebo a atividade somente com as respostas, porque no caderno é somente as respostas, escrever somente as respostas. Aí quando eu vejo cadê o nome, o professor corrige, gente. O professor não só recebe a atividade, não. Então, nome completo, turma também no caderno, aqui no Google Forms só é marcar, e turno, eu estou marcando de ordem aleatória. Agora eu vou fazer um breve comentário, vou enviar um vídeo interativo para ajudar na atividade de geografia e também tem a leitura dos textos. Com a leitura dos textos também dá para fazer a atividade de hoje. Dúvidas, sempre procurar o professor. No privado, não é para ter vergonha. A atividade de hoje é a integração do território brasileiro. Como foi essa integração do território brasileiro? No conteúdo da aula passada, vimos a formação do território brasileiro, Estado-nação, as divisões, a extensão territorial, mas como esse território se consolidou, como esse território realmente se formou e foi povoado. Foi a partir das atividades econômicas que propiciaram a expansão da malha de transporte, de vários tipos de transporte. Transportes esses que é hidroviário, por navios, né? Principalmente a partir das atividades econômicas, navio de cargas, o transporte aéreo, que é muito importante atualmente, porque o Brasil tem extensão continental, é um país continental, uma dimensão territorial imensa. Então, para as pessoas se locomoverem, o transporte aéreo é de grande importância, também para mercadorias, ok? O rodoviário e o ferroviário. O transporte mais usado no Brasil é o rodoviário, que são caminhões, automóveis. Mas por que, professor? Por que não é o ferroviário? Por que não é o hidroviário?
ou o aéreo? Simplesmente porque na década de 1950 o Brasil teve incentivos fiscais para o crescimento de atividades econômicas e o crescimento econômico. Então começaram a expandir as estradas também para o povoamento de todas as regiões do Brasil para explorações de recursos minerais e expandiram as estradas e também houve algo muito importante, que foi a implantação de indústrias automobilísticas. Começou a vir uma diversidade de automóveis no Brasil. Então se fez necessário uma expansão de estrada ou rodoviária. Então, a malha rodoviária no Brasil, ligando uma cidade para outra, um estado para o outro, uma região para outra, se expandiu bastante, principalmente a partir de 1950. Por vias de transporte ferroviário, teve uma expansão pouca, porém que é importante informar, falar no século XIX na atividade econômica do ciclo do café na região sudeste. Então, a malha ferroviária naquela parte do sudeste, que aí nós vamos estudar, né, mais para frente, tem uma malha viária de transporte maior do que nas outras regiões, porque nas outras regiões foi mais a malha, né, o transporte rodoviário. O aéreo é mais para deslocamento de pessoas, porque o Brasil tem dimensões continentais. O hidroviário é um meio de transporte em grande crescimento, porque é barato, né? Porém, assim, demora muito de chegar de um lugar para o outro, porém é mais barato. Hoje em dia está crescendo muito relacionado a transportar mercadorias. Como vemos no gráfico, é bom observar o gráfico. Rodoviário 61%, aéreo 4%, hidroviário 14% e ferroviário 21%. Então esse gráfico mostra a distribuição dos tipos de transporte de cargas no Brasil e também para a gente se locomover, né? Rodoviários e estradas têm muito, é maior também para a locomoção de pessoas. Vamos prosseguir. Então, após ler o texto e o breve comentário do professor, vocês vão responder. Eu vou botar ok, não botem ok, isso não é correção. Vamos ter foco e responder direitinho, ler o texto com atenção, assistir o vídeo explicativo o interativo. Qual é o tipo de transporte mais utilizado para transportar cargas pelo Brasil? O professor já disse. Qual o percentual das ferrovias e das hidrovias na movimentação de cargas no nosso país? Aí vocês vão observar aqui o gráfico. Tá aqui o percentual, as porcentagens, ok? Aqui em cima tem a setinha e a porcentagem. Texto 2, vão ler também com atenção, mostra a abertura das estradas, a transformação no espaço geográfico, que aumentou o povoamento nas regiões do Brasil, começou o desenvolvimento das cidades, crescer as cidades. Então foi muito importante essa expansão e construção de estradas a partir de 1950. Lê o texto 2, responde. Tem os objetivos no texto de priorizar a abertura de construções de novas estradas, principalmente com a implementação da indústria automobilística. Tá bom, gente? Cite alguma das transformações que ocorreram no território brasileiro após a abertura das estradas. Tem no último parágrafo. É interpretação de texto também, é leitura com atenção. Olha o mapa mostrando as principais rodovias do Brasil, a malha rodoviária. Vocês podem perceber aqui que na região sudeste, nordeste, é grande as rodovias no Brasil, que se chama malha rodoviária. Ó. Nesse vermelhozinho, ó. A malha está toda aqui nesse mapa. Já na região norte, onde fica Amazonas, Pará, é menos, porque na região norte é menos povoado, apesar que tem grandes capitais como Manaus e Belém. Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Isso é mapa, vimos no sexto ano como
observar e interpretar os mapas. Agora, né, essa é uma atividade flexível que vocês vão interpretar o mapa e responder. Pesquise o nome de uma importante rodovia que liga a unidade federativa onde você mora, que é o estado do Ceará, né, que liga a cidade de Fortaleza ao restante do país. Após a pesquisa, observe o mapa das principais rodovias do Brasil e identifique as áreas onde há maior e menor concentração de rodovias. Aí vocês vão ver. A maior concentração é mais nessa região aqui. Nordeste, Sudeste e Sul. Norte, bem menos concentração de rodovias. Ô, professor legal, né? Mas é assim, né? O professor está aqui para ajudar. Dúvidas, procure o professor, assista esse vídeo explicativo, um interativo, leitura do texto também dá para fazer atividade. Faça essa pesquisa que vai valer um pontinho nas provas parciais. Tem aqui até escrito, ó, vale um ponto. Força, foco e fé. Até nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço do professor Gicildo Júnior de Geografia.